Vamos falar, pessoal, das características do inquérito administrativo. O inquérito administrativo tem a seguinte característica: ele é administrativo, ele é dispensável, ele é informativo, ele é sigiloso, ele é autoridade, né? É oficiosidade, oficialidade, indisponibilidade, inquisitivo, escrito e discricionário, né? A administração, a primeira característica, né, que é administrativo, a primeira característica é que ele é um procedimento administrativo. O inquérito é um procedimento administrativo, ou seja, ele não é um processo judicial nem um processo administrativo, ele é um procedimento administrativo. Só para não esquecer lá na prova aparecer processo administrativo, não é, é um procedimento administrativo. Quando ocorrer uma infração penal, o inquérito policial entrará em cena para descobrir os indícios de autoria e a materialidade do fato, né? O inquérito policial é dispensável, né? Dispensável. O inquérito policial é dispensável. Essa dispensabilidade vai ocorrer quando o Ministério Público já tiver tudo o que é preciso para oferecer a denúncia. Exemplo: João procura o Ministério Público, titular da ação penal, para denunciar um crime de furto que ocorreu em sua residência. Ele apresenta todas as provas necessárias para uma condenação. Ele junta as provas da materialidade do fato por meio das imagens gravadas pelas câmeras que existe em sua casa. Ele mostra o crime sendo praticado e também comprova a autoria, pois as câmeras gravou o rosto do criminoso. O inquérito policial é informativo. É informativo. Como o inquérito policial serve para produzir elementos para a propositura da ação penal e é dispensável, ele é considerado informativo, assim, caso haja alguma nulidade durante o inquérito policial, essa nulidade não contaminará a ação penal inteira, mas somente causará nulidade daquele ato que foi produzido no inquérito policial de forma ilegal. O ato administrativo, o procedimento administrativo, né, o inquérito administrativo é sigiloso. O inquérito administrativo é sigiloso. O Brasil é um Estado democrático de direito e tem como princípio a publicidade dos atos públicos, mas esse princípio não é absoluto e, em certas circunstâncias, teremos o sigilo das informações. A sigilosidade do inquérito policial serve para preservar a identidade do indiciado, pois vigora o princípio da presunção de inocência, e também para proteger diligências investigativas para que os indivíduos não alterem nem apaguem as provas. Em regra, a qualquer advogado pode ter acesso aos autos do inquérito policial. Entretanto, se for um inquérito policial que contenha documentos sigilosos, como quebra de sigilo telefônico ou uma quebra de sigilo bancário, somente o advogado com procuração poderá ver os autos do inquérito. Uma última observação: as diligências que foram documentadas são sigilosas. As diligências não documentadas são aquelas que estão em andamento ou que ainda não foram realizadas, né? Então, o advogado só vai ter direito àquelas que já foram documentadas. Autoridade significa que o inquérito policial é presidido por uma autoridade pública da Polícia Judiciária, que é o delegado de polícia. Pode ser um delegado de polícia federal, quando o crime for federal, e nos demais será o delegado de polícia civil, né? Oficialidade. A oficialidade decorre do princípio anterior.
ela diz respeito ao responsável do inquérito policial, responsabilidade da Polícia Judiciária, que é o órgão oficial do Estado em realizar as investigações. O inquérito policial é oficioso, né? Oficiosidade. O princípio da oficiosidade está relacionado à ação penal pública condicionada, ou seja, sempre que ocorrer um crime que tramitará por esta ação, o delegado de polícia é obrigado a instaurar de ofício o inquérito policial, se o crime for processado mediante ação penal privada, será necessária representação da vítima para que o delegado instaure o inquérito policial. Indisponibilidade. O inquérito policial é indisponível. Então, sempre que ocorrer um crime de ação penal pública, o delegado de polícia tem que investigar o crime e não pode arquivar o inquérito policial. Atenção, delegado de polícia nunca pode arquivar inquérito policial. Nunca pode. Inquisitivo. Como regra, o direito brasileiro consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Mas, diferentemente dos processos judiciais e administrativos, o inquérito policial é inquisitivo. Assim, se estivermos o inquérito policial em andamento, não haverá contraditório nem ampla defesa. Exceção: o inquérito policial para fins de expulsão de estrangeiro e o inquérito policial de apuração de falta administrativa. Nesses dois casos, teremos contraditório de forma regular. O inquérito policial é escrito. Todos os atos praticados durante o inquérito policial devem ser reduzidos a termo, ou seja, o inquérito policial é um procedimento formal. Quando o delegado de polícia realizar uma oitiva de uma testemunha, o depoimento deverá ser reduzido a termo. Ele deve ser digitado pelo escrivão. O inquérito policial é discricionário. Durante o andamento do inquérito policial, o delegado de polícia conduzirá as investigações da forma que for mais eficiente para se comprovar a materialidade do fato e os indícios de autoria.